saber desse negócio nuclear, como é que é isso, como é que funciona, se tem esse urânio, como se enriquece o urânio. Trabalhando. Essa história toda para virar essa bomba que poucos países têm. Como é que é tudo isso, Léo? Vamos lá, primeiro obrigado aí a oportunidade, sempre um prazer estar aqui. Obrigado você, ter a sua participação aqui. Tô voltando inclusive de Curitiba, agora encontrei o colega de vocês lá, o Cristiano Beraldo. Boa. Oportunidade de falar com ele, um cara inteligentíssimo. Gente fina. Um prazer ter conversado com ele. Fina. O Beraldo vê o Brasil de fora, né? Sim. Eu sempre que acompanho, ele tá lá na Flórida. Melhor forma de ver. Essa turma é bacana. Igual o Chiquinho. Igual o Chiquinho. Chiquinho Brasil visto de cima. Isso, Brasil visto de cima. Eu acho bom. Gostaria muito de ser o Beraldo. Uma coisa interessante é nessa crise, eu não vi ninguém falando sobre isso, e é até uma coisa de destaque, é em questão da operação. Eu fiquei muito curioso em relação à operação que Israel lançou. Foi da madrugada dia 12 para o dia 13, se eu não me engano, que é a Operação Rising Lion. Não sei se vocês viram esse nome, viram da onde vem esse nome. Hoje só temos um judeu aqui. Quando se fala de Rising Lion, ô Sami, você como judeu, o que você imagina? Um leão. Sim, mas dentro do contexto judeu... É, o povo virando um leão. O levante. Então, e acordando o leão. Mas você vai imaginar... Que o gigante despertou do Brasil. Exato. É o equivalente. Eu que gosto da história, né, dos judeus, na hora veio na minha cabeça a história do rei Davi, do leão de Judá. E eu conversando com gente, aliás, tá cheio de militares de Israel aqui no Brasil, era pra até estar conversando com um agora, vou gravar com ele depois. Mas tive a oportunidade e mais de um me falou a mesma coisa e eu fiquei preocupado. Um até me explicou, o outro me falou só assim, Números 23, 24. Ele falou assim pra mim, pra olhar no Velho Testamento. Né? E isso é uma coisa meio que unânime entre eles. Da onde veio isso? Se você me permitiu, eu até peguei na Bíblia, falei, deixa eu pegar na Bíblia. Do Velho Testamento. Do Velho Testamento para ver se está isso mesmo. Então, essa operação Rising Lion está na Bíblia e Números 23, 24 fala exatamente isso. Aí vocês vão entender o leão. Eis que o povo se levantará como leoa e como leão se exaltará. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos mortos. Então, qual é a mensagem que eles estão passando com essa operação? Enquanto não acabar com o inimigo, eles não param. Não mexe com nós. Mas é difícil. Mas o Netanyahu falou isso. Ele falou que não vai ter cessar-fogo e a meta deles é realmente pegar o Ayatollah. Posso falar? Isso aí vai acabar tendo um acordo. Não sei. Por pior que seja o acordo, é melhor que pode acontecer. Eu acho que vai acabar tendo um acordo. Então, não tem como hoje em dia existir isso, eu acho. A questão, acho que o ponto-chave aí é entender, primeiro, quem é o inimigo? A primeira coisa. Quem é o inimigo? E tem coisas que... É o regime. Então, tem coisas que parecem relacionadas e não estão, tá? Então, por exemplo, olhando de fora a princípio, o que eu pensava? Da onde veio esse ataque? Esse ataque veio também, é uma continuidade do que aconteceu lá atrás, no 7 de outubro. Sim. E não tem relação. Tá? Ela não tem relação. Sim. Se não tivesse acontecido o 7 de outubro, de acordo com militares de Israel que eu conversei, esse ataque ia acontecer da mesma forma por causa do programa nuclear de Israel. Sim. De Israel não, perdão, do Irã. Do Irã. Tá? Só que aí que tá. O pessoal gosta de falar, a gente precisa entender o que é o Irã hoje e o que o Irã foi. Eu particularmente gosto da história do Irã como cientista, porque é uma história muito importante. Foi a Pérsia, pô. Então, aí que tá. A gente fala isso, foi a Pérsia. Para os iranianos, nunca foi. Nunca foi. O Irã sempre foi o Irã. Só que como existia as cidades mais famosas lá, Persépolis e Passárgada até tem um poema muito conhecido de Manuel Bandeira e tal, né? Então, os gregos, conhecendo Persépolis, era polis persa, então é o povo persa. E isso virou para o Ocidente, a Pérsia, até meados do século XX, onde eles vão para a ONU e falam, gente, a gente sempre foi Irã, né? Sempre foi Irã, não existiu para eles a Pérsia, né? Sempre foi o povo Irã. Só que é uma cultura nobre, o povo persa, o povo iraniano, sempre foi um povo nobre, um povo muito nobre. Tanto que o primeiro laboratório de química que se tem notícia foi lá, no Irã, na Pérsia, obrigado. Então, se você vê tudo que eles fizeram, né, na questão, por exemplo, o álcool que a gente usa há mais de 1 milênio que a gente usa o álcool como antisséptico. Quem fez a destilação e começou a aumentar, enriquecer, né, o álcool e a gente usar como antisséptico foram os caras.
O calendário solar mais preciso do mundo até então foram os caras. A álgebra... o sistema... O Sami aqui, ele é economista mais ortodoxo, ele sabe, sem álgebra a gente faz o quê? Nada. Absolutamente nada. Uma língua, né? Então, foi sempre um povo muito nobre e ligado ao Ocidente. Aí você fala, ligado ao Ocidente como? Tanto que, na década de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, teve um plano americano, um projeto americano que se chamava Átomos para a Vida, era uma coisa assim. Não lembro exatamente como chamava, mas era... Átomos para a Paz. Que até um presidente que ninguém fala, que é o Dwight Eisenhower. Isso, ele faz esse projeto. É um militar, né? Isso, ele faz esse projeto do Átomos para a Paz. O que era o Átomos para a Paz? Então, nações, nós vamos pesquisar, que já estava sendo pesquisada por eles, a energia nuclear. Eles jogaram umas bombas lá, Hiroshima e Nagasaki, que aí é um outro absurdo que outro dia a gente pode falar sobre isso. Só que agora, década de 50, vamos estudar a energia nuclear para desenvolver para energia elétrica, para questões de saúde, para ciência e tecnologia. Quem que puxou o Irã para isso? Os Estados Unidos. Sim. Então, o Irã entra nesse programa nuclear junto, a pedido, inclusive, com apoio dos Estados Unidos. Então, o Irã, ele era outro, até 1979, o Irã, ele é um país. Que era o Reza Pahlavi, mas era o ditador também. Era um ditador. Mas é um ditador na mão do americano. Sim, exatamente, esse era o ponto. Isso. Mas era pra lutar contra o Iraque. Sim, mas a cultura se transforma. Sim, que até eu ouvi que era o Khomeini, né? O Khomeini velho. Perfeito. Mas aí até vi um comentarista falando, não, mas aí teve a Revolução Iraniana. Nunca teve Revolução Iraniana. Foi uma Revolução Muçulmana. Quando teve a Revolução Muçulmana em 1979, e até assim uma coisa incrível, como um país muda culturalmente tanto em tão pouco tempo, a ponto de hoje você ter 99% da população muçulmana, e você ter o Irã como o maior país xiita do mundo. Uhum. E aí, por causa da Guerra Fria, tudo tal, eles, com o apoio da China e Rússia, eles voltam com esse programa nuclear, que é da década de 1950. Isso. Quando eles voltam, eles dizem que não, mas eu tenho certeza que eles voltam com objetivos militares. Porque você pode usar a energia nuclear, como é usado no Brasil, para fins de geração de energia elétrica. Que é a melhor que tem, né? É a mais barata que tem. É a mais eficiente. Ela é do ponto de vista energético, né? Custo-benefício. Sim, é que tem a questão do ambiente. Qual é a energia é melhor? É a nuclear? Então, a grande aposta hoje, que inclusive vai mudar a regra do jogo, aí todas as regras do tabuleiro vão mudar. É a fusão nuclear. Aí é outra coisa. Sim, mas essa já é Isso. A fissão nuclear, que é o que se usa hoje, a gente tem inclusive no Brasil, Angra 1, Angra 2, Angra 3, tá? Ela tem seus problemas, porque você usa um material nuclear, material físsil. Então você pode ter problemas. Hoje, você pega os reatores novos, hoje em dia, os reatores de hoje em dia, primeiro, eles trabalham com urânio de baixíssimo enriquecimento. Então, você tem, acho que, o reator que precisa de urânio mais enriquecido, ele é um da China, que é enriquecido a 8,5%. Você tem hoje, no Canadá, você tem até novo esse aí, eu vi esse reator, que ele trabalha com urânio natural. O que é o urânio natural? Quando você pega o urânio é um metal, tá? O urânio nada mais é do que o metal, como é o alumínio, é o ferro, é o cobre, qualquer outro metal. O urânio é um metal, só que o urânio, naturalmente, é o urânio o 238, é o isótopo de urânio 238, o que define um elemento químico é o próton. Então você tem lá 92 prótons, define o urânio. Aí, depende da quantidade de nêutrons, você pode ter ele radioativo ou não. Porque eu brinco que um átomo grande é como um castelo de cartas. Então tem que estar todas as cartas certinhas. Se você bota mais cartas fora do lugar, que seria botar mais nêutrons, ele fica instável, esse castelo de cartas. E ele vai emitido, vai caindo carta. Cada carta que cai é uma energia, tem um impacto associado àquilo, né? O urânio que a gente quer, o radioativo, ele é o urânio... Ele tem, no urânio normal, você tem do urânio radioativo 0,7%. É muito pouco. Por isso que a gente enriquece. E para ter a bomba, você precisa ter 100%. A partir de 90% você faz bomba. Diz que o Irã tem 83%. O Irã. Então, o que falam, né? 83%. Não dá para confiar, né? O Trump tira o Irã desse acordo nuclear em 2018, porque eles não estavam cumprindo nada do que eles deveriam cumprir, já faz tempo isso. Até demoraram para tirar ele. Em 2021, eles tinham a certeza de que eles conseguiam enriquecer
acima de 60%. Em 2021, tinha-se a certeza que o Irã enriquecia acima de 60%. Sendo que eles tinham um acordo onde eles eram limitados a 3 ponto alguma coisa, 3,77. Eles não podiam chegar a 4% de enriquecimento. Estava 60. Estava mais de 60. Sendo que quando é acima de 90, lembrando que tem para energia elétrica um limite de 20, ninguém pode enriquecer acima de 20, a não ser que tenha os propósitos militares. E acima de 90% de enriquecimento, enriquecer em quê? Em urânio 235, que ele é 0,7%. Eu quero botar 20, 30. Acima de 90% a gente chama de urânio militar. Uhum. Ele é feito para armas, entendeu? De acordo, aí eu tô falando o que militares de Israel falaram para mim. Então, mas vamos lá. Quem tem essa bomba, vamos chamar de bomba atômica, né? Que é a bomba atômica. Certo. Quem tem é Paquistão, Rússia, Estados Unidos, Coreia do Norte. Isso. China tem? China, agora eu não me lembro. Índia, perfeito. Índia, Rússia. Reino Unido. São poucos países que tem. Reino Unido acho que não tem. Reino Unido acho então, que não. Mas os países... Tem? Tem Reino Unido? Tem essa listinha eu acho até fácil na internet. Vê aí a listinha na internet. Tem, Reino Unido tem. Tem Reino Unido, né? Então, quem não tem... Não pode ter. A OTAN protege quem não tem. Certo, perfeito. Quem assinou o documento... Porque teve um documento agora há pouco tempo que você falava, ó, quem saiu, quem tinha era a Ucrânia. Até 94... Sim, devolveram. Até 94 a Ucrânia tinha essas bombas aí, ó. Sim. Por isso que eles quiseram entrar na OTAN. Aí os países assinaram e a OTAN protege os caras que não têm a bomba. Basicamente é isso, né? Sim. E a Israel não assinou. Israel falou, não vou assinar não. Por quê? Então, Israel ele tem um problema porque ela está meio que isolada em meio de inimigos. Então ela tem que ter, no meu entender, Israel tem que ter uma situação militar diferenciada dos outros. É totalmente diferente dos Estados Unidos, que é muito grande, tá, de certa forma isolada da Europa, isolada da Península Arábica, isolada desses países como Irã, Iraque, por exemplo. Ele está de certa forma isolada. Você jogar um míssil lá, ou uma ogiva nuclear lá, é mais difícil. E eles têm proteção contra isso. Israel, ele está num foco extremamente perigoso. Onde ele está ali. Ele pode sofrer ataque literalmente de todos os lados. Como já sofreu, né? Isso, então ele tem, eu entendo que ele tem que se proteger. Mas o que eu ouvi do militar de Israel, e aí como eu falei, é o que ele falou, eu não imaginaria que já estaria nesse estágio, mas ele falou que o ataque aconteceu agora, que está sendo planejado já há meses, mas aconteceu agora porque Irã, de acordo com ele, de um militar de Israel, Irã estaria a 1 a 2 semanas de estar com essa bomba pronta. Uhum. E esse ataque é independente dos ataques, por exemplo, de 7 de outubro. Ele é independente. Isso é um ataque que Israel... O que Israel sempre atacou e está atacando com força agora? Então, ele ataca os militares, porque o financiamento está vindo do Irã. Então, ele ataca os militares, ele ataca os cientistas, inclusive matam cientistas. E tá todo mundo indo embora, me parece, as pessoas ligadas a o trabalho, né? Tá se mandando. Não, até eu que sou mais besta já teria ido embora. Picado a mula? Na hora, fácil, né? Porque eles estão matando os cientistas, que são as pessoas que promovem isso, porque é o cara que tá ajudando a matar você. Agora, você sabe de um negócio, Léo, que é engraçado, né? Essa guerra tem que fazer break, é isso? Break. Pô, que chato, hein? Agora que o papo tá ficando bom, vem break. Então vamos fazer um breakzinho. Aliás, muito obrigado pela sua audiência. Engenheiro Léo, esse cara aqui é top do top. Fera. O Instagram dele tá aí, ó. No CJ. Puta que... Bota Engenheiro Léo no Google que aparece em todas as minhas redes. Engenheiro Léo no Google. No Google Twitter, aparece Instagram, tudo para você acompanhar o trabalho do Engenheiro Léo conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Então, você vê, né? Essa guerra que a gente está vendo, ela não é mais uma guerra como foi a Segunda Guerra Mundial, que era do exército, tá? Ela virou mais uma coisa assim, meio de armadilha, meio... Drones. Parece um videogame agora. A tecnologia mudou, não só... O tabuleiro é o mesmo, mas as peças no tabuleiro agora são diferentes. Então a gente vê, por exemplo, o uso de drones. Sim. A tecnologia mudou muito a questão da dinâmica de guerra. Então, mas parece muito mais uma guerrilha, porque a guerrilha tem o quê? Tem o fator surpresa. A estratégia. Né? Diz que tem uma estratégia agora
Mas também a gente vê, não? A porcaria é que a gente fica nesse Twitter aqui. Mas mais estratégico que Israel tá sendo? Então, mas diz que Israel... que falou que os caras estão com fantasma e bruxaria. Não, então. Diz que Israel tem uma surpresa, porque a gente se impressionou muito com aquele negócio dos pages. Sim. Explodiu. Genial. Que foi aquele negócio dos pages também, todo mundo pegou de surpresa. Aí diz que Israel tem algo que vai acontecer entre quinta e sexta-feira, que aquilo lá é a novidade. Vai ser muito maior do que aquilo que a gente viu dos pages. Bem no feriado, meu. Então é um negócio que... Eu pensaria 2 vezes em entrar numa guerra contra um povo que tem um serviço de inteligência composto pelas pessoas que mais ganham o prêmio Nobel no mundo. Sim. Eu me preocuparia muito de entrar numa guerra contra essas pessoas. E outra coisa, né, Léo? Assim, um povo que sempre teve que lutar. A luta sempre venceu. Sempre teve ali, sempre venceu. E sempre venceu. Exatamente. E eu não quero... Aliás, eu tenho uma proposta, né, que eu falo assim, gente, pra que brigar por Israel? Se a gente poderia dar o Acre pros judeus. Eu tenho uma proposta. Traz eles pra cá. A gente vai gerar uma fortuna de recursos, né? Assim, o que me preocupa... Porque, assim, o que a Guerra Fria meio que fez? Ela criou um perigo absurdo e depois meio que um acordo velado de assim, olha, ninguém vai usar bomba atômica. Né? Então meio que esse perigo sumiu. O perigo, você lembra muito bem do relógio da meia-noite, lembra? Sim, e o medo disso. O medo, esse medo morreu. A juventude não tem esse medo. Não, mas a juventude, ela pegou outro medo. Porque o cientista que fazia lá, ele fazia o quê? Ele fazia um cenário pra gente terrível. Que era o quê? O relógio é 5 para meia-noite, meia-noite o mundo acaba, por causa da bomba e tal, e não sei o quê. Então a gente recebia o filminho, tinha que fazer o bunker e tal. Até hoje tem esse terror entre as pessoas. Esses cientistas foram pro clima. Então hoje a juventude, ela tem medo do clima. Exatamente. Porque esses caras precisam continuar ganhando dinheiro, fazendo pesquisa e tal. O mesmo medo que a gente teve lá atrás da guerra nuclear, eles têm hoje do clima. O planeta hostil.